A Revolução Haitiana, caracterizada por uma série de conflitos entre 21 de agosto de 1791 a 1º de janeiro de 1804, foi protagonizada por escravos haitianos, colonos e exército de colonizadores britânicos e franceses. Tal revolução foi um movimento de ruptura com a colonização francesa e que se combinou com a luta pela libertação dos escravos negros. Tudo ocorreu em um contexto que se combinava com a Revolução Francesa, iniciada no ano de 1789. A Revolução Haitiana projetou a luta autônoma dos povos negros por liberdade e teve papel importante para demarcar uma pauta de direitos sociais e políticos, que mobilizou os próprios revolucionários na França e o pensamento ocidental. As principais causas da Revolução Haitiana se relacionavam com a luta por liberdade dos escravos, que encontrou no momento da Revolução Francesa, quando as classes dominantes estavam divididas, uma oportunidade para tomar a iniciativa. O momento de radicalização do governo dos jacobinos levou à decretação do fim da escravidão nas colônias francesas, incluindo o Haiti, até então a colônia mais rica da França. A independência do Brasil, que recentemente completou seus 200 anos, ocorreu no dia 7 de setembro de 1822, onde foi um processo iniciado a partir da Revolução Liberal do Porto, que levou ao rompimento de Brasil e Portugal. Essa independência foi resultado de uma série de transformações que o país enfrentou a partir do período joanino, e teve como grandes nomes Pedro de Alcântara e José Bonifácio. A independência do Brasil foi motivada por uma série de fatores políticos, econômicos e sociais que se desenvolveram ao longo do tempo. Uma das principais razões para a independência foi a insatisfação dos brasileiros com o domínio português. Portugal explorava o Brasil há mais de 3 séculos e as elites brasileiras sentiam-se injustiçadas pela falta de autonomia política e econômica. Além disso, a presença da corte portuguesa no Brasil em 1808 agravou a situação, uma vez que os brasileiros passaram a ser tratados como colonos de segunda classe. Nesse contexto, a independência do Haiti em 1804 foi um evento significativo que inspirou os brasileiros a buscar sua própria liberdade. O fato de que os haitianos, que eram escravos, conseguiram se libertar do domínio francês foi um exemplo de que a independência era possível. No entanto, o processo de independência do Brasil não foi simples. O príncipe regente Dom Pedro, que governava o Brasil em nome de Portugal, inicialmente resistiu às ideias de independência, mas a pressão dos brasileiros tornou-se cada vez mais forte. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro declarou a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, e proclamou-se imperador. A influência internacional na independência do Haiti foi um evento significativo na história mundial, sendo a primeira nação liderada por pessoas de ascendência africana a se tornar independente de uma potência colonial europeia. A influência internacional foi um fator importante na luta pela independência haitiana. Durante a luta pela independência, o Haiti recebeu ajuda de várias fontes internacionais. Uma das figuras mais prominentes foi o líder revolucionário francês, Napoleão Bonaparte. Em 1802, ele enviou uma força de mais de 20 mil soldados para retornar ao controle da colônia do Haiti. No entanto, os haitianos resistiram ferozmente e, liderados pelo general Toussaint Louverture, conseguiram expulsar as forças francesas em 1803. O apoio internacional também veio dos Estados Unidos e Grã-Bretanha. Os Estados Unidos forneceram armas e suprimentos aos rebeldes haitianos, embora também tenham tentado manter o controle econômico na região. A Grã-Bretanha, por sua vez, bloqueou o comércio marítimo francês, enfraquecendo a capacidade francesa de enviar tropas e suprimentos para o Haiti. Além disso, a Revolução Haitiana inspirou outros movimentos da independência na América Latina, como a luta pela independência no México e da Colômbia. A independência do Haiti foi vista como exemplo de como as pessoas oprimidas podem se libertar do controle colonial europeu. A influência internacional na independência do Brasil. A influência internacional na independência do Brasil também foi um fator importante na história do país.
A independência do Brasil foi declarada em 1822, após as tensões políticas e econômicas com Portugal. Uma das principais influências internacionais na independência do Brasil foi a Revolução Francesa, que inspirou muitos movimentos de independência e democracia em todo o mundo. O ideal de liberdade e igualdade pregado pelos revolucionários franceses influenciou muitos líderes brasileiros, incluindo José Bonifácio de Andrada e Silva, um dos principais líderes da independência. Além disso, a independência do Haiti também teve influência indireta na independência do Brasil. A Revolução Haitiana mostrou que a independência era possível e inspirou muitos líderes brasileiros a lutar pela independência de Portugal. A Inglaterra também teve uma influência significativa na independência do Brasil. Durante o século XIX, o Brasil tornou-se o principal parceiro comercial da Inglaterra na América Latina. E os britânicos tinham um interesse em manter o país como um aliado econômico. A Inglaterra apoiou a independência do Brasil, de Portugal, e em troca, o Brasil se tornou um importante fornecedor de matérias-primas para a indústria britânica. Por outro lado, Portugal tentou manter o controle sobre o Brasil, enviando tropas para suprimir revoltas e resistências. No entanto, o apoio internacional à independência do Brasil, incluindo a Inglaterra e dos Estados Unidos, tornou-se difícil para Portugal manter o controle sobre o país. O Haiti alcançou a independência política em 1804, mas não obteve imediatamente a autonomia financeira. O país teve que pagar uma indenização à França pelo reconhecimento da sua independência, o que prejudicou sua economia e sofreu embargo comercial de países como França e Inglaterra. Durante o século XIX, o Haiti desenvolveu uma economia agrícola baseada na produção de café, açúcar, algodão e cacau, e apesar da dividida e pobreza, conseguiu manter certa autonomia financeira, próximo a este ocorrido. Já a independência do Brasil, em 1822, trouxe a autonomia política para o país. Já a autonomia financeira não foi alcançada imediatamente. Durante o século XIX, o Brasil teve que lidar com a dividida externa deixada pelos portugueses, além de outros desafios econômicos, como a queda dos preços do açúcar e do café, suas principais exportações. O Brasil enfrentou dificuldades para desenvolver uma base econômica diversificada e sustentável, o que o tornou dependente das exportações dos produtos primários. Além disso, o país enfrentou problemas internos como a instabilidade política e a escravidão, que prejudicaram muito o desenvolvimento social e econômico do país. No entanto, o Brasil conseguiu, ao longo do século XIX, não há um processo de independência individual que possa ser comparado com o processo de independência do Haiti. No entanto, podemos falar sobre a diferença entre a luta por independência liderada por indivíduos e a luta pela independência liderada por grupos. No processo de independência liderado por indivíduos, como no caso dos Estados Unidos, o movimento de independência foi liderado por figuras como George Washington e Thomas Jefferson, que representavam a elite colonial e buscavam a independência das 13 colônias americanas do domínio britânico. Nesse processo, a luta pela independência foi conduzida de forma relativamente pacífica, com conflitos militares limitados e negociados. Já no caso do Haiti, a luta pela independência foi liderada por grupos de escravos e outros oprimidos, que buscavam não apenas a independência do domínio francês, mas também a abolição da escravidão e a igualdade racial. O processo de independência foi conduzido por meio de uma revolução violenta, que resultou em uma grande perda de vidas, tanto de colonizadores quanto de escravos. Essas diferenças no processo de independência são influenciadas pelas diferentes condições históricas, culturais e sociais que moldaram cada processo. Enquanto o processo de independência liderado por indivíduos foi influenciado por ideias iluministas e por um desejo de liberdade política e econômica, o processo de independência liderado por grupos no Haiti foi influenciado por um desejo de liberdade política, econômica e racial. Entre essas diferenças de indivíduo para o processo ocorrido no Haiti, podemos mencionar que para o indivíduo se tornar independente, é necessário que ele esteja numa situação financeira estável
enquanto naquele momento o Haiti passava-se em um estado de pobreza. As independências do Haiti e do Brasil apresentaram diferenças sociais significativas. No Haiti, a independência foi conquistada através de uma revolta de escravos, liderada por Toussaint Louverture, que resultou na abolição da escravidão no país. Como resultado, a maioria da população do Haiti era ex-escravos e a independência do país foi acompanhada por uma mudança social radical com uma inversão das antigas relações de poder. No Brasil, a independência não foi conquistada por uma elite política e econômica, liderada por Dom Pedro I, que se separou do governo português. Apesar de a escravidão também ter sido uma instituição importante no Brasil, ela não foi abolida imediatamente após a independência, e a maioria da população continuou a ser formada por escravos e trabalhadores pobres. A independência do Brasil não resultou a uma mudança social radical, mas sim consolidação da posição da elite política e econômica no país. Assim, enquanto a independência do Haiti foi acompanhada por uma mudança social radical, com a abolição da escravidão e a ascensão dos ex-escravos ao poder, a independência do Brasil não resultou em mudanças sociais significativas e consolidou a posição da elite política e econômica no país. Uma semelhança cultural que pode ser apontada entre o processo da independência dos Estados Unidos, que é um exemplo de processo de independência individual, e o processo de independência do Brasil é um papel da elite intelectual na liderança da luta pela independência. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, um grupo de intelectuais influentes e bem educados foi fundamental na articulação das ideias que levariam à independência. No caso dos Estados Unidos, figuras como Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin ajudaram a formular a ideologia e os princípios que sustentaram a luta pela independência, incluindo a defesa dos direitos humanos e da liberdade individual. No Brasil, líderes como José Bonifácio e Joaquim Gonçalves também desempenharam um papel importante na articulação das ideias que levaram à independência. Eles defendiam a ideia que o Brasil deveria ser um país independente e autônomo, livre da influência portuguesa e capaz de buscar seu próprio desenvolvimento econômico e social. Embora o contexto histórico e as condições sociais desses dois processos de independência sejam diferentes, a presença de uma elite intelectual influente na liderança da luta pela independência é uma semelhança cultural que pode ser apontada entre ele. Uma semelhança entre a independência do indivíduo e a do Brasil. E que o Brasil venha com planos e metas para o fortalecimento econômico do país, assim tendo uma melhor segurança na sua independência.